Prontinho, retomando aqui então. Então, agora a Vanessa vou apresentar um trecho de um vídeo que a Vanessa solicitou. A gente conversa mais um pouco e passa a palavra para o Lucídio, que ele está na situação mais complicada ali, coitado. Eu já estou com dó dele. Vamos lá. Oportunidade de me expressar, de trazer a voz de jovens como eu, que já me surpreenderam, queria mesmo me agradecer. E vamos lá com as perguntas que eu vou responder. A primeira pergunta é: qual o delito que o levou a entrar para o Centro de Socioeducação? Eliane, se puder colocar no 4 minutos. É mais para frente um pouco, né? É que aqui, como eu baixei, ele não está fazendo aquela marcação da hora. Ah, pode ir passando que eu estou vendo aqui. Vai passando. Tá. Aí eu te falo, por favor. Ai, pode. Não, volta só um pouco. Tá bom. Aqui? As aulas. E as aulas contribuíram para isso, né? Os estudos. O que você me diz a respeito? Assim, o estudo, para mim, contribuiu muito, graças a Deus, porque eu sempre gostei muito de estudar. Eu tive uma beca para passagem por lá, foi uma passagem pequena. Sim. Tempo, mas dentro desse pouco tempo, pude ter algumas aulas. E, assim, as aulas que eu mais me identifiquei, a professora que eu mais me identifiquei, não sei se foi por causa, assim, de ela entender o que a gente estava passando, não sei, assim, o porquê exato. Mas a aula que eu mais me identifiquei foi a de matemática, porque eu sempre gostei muito de cálculo, sempre gostei muito de raciocínio lógico. E a robótica, que eu achei muito interessante. E a professora Vanessa sempre procurou motivar, sempre procurou incentivar. No caso, eu. Me identifiquei muito. Não que eu, assim, não tenha aprendido com outros professores, até porque eu tive poucas aulas e pouco tempo. Mas eu pude me identificar melhor, no caso, com a senhora. E procuro sempre entender, né, os alunos, sempre ajudar, procurar pontos que pudessem incentivar, porque sabe que no momento que o jovem entra lá, por mais que ele esteja ali para se ressocializar, ele, aqui dentro, ele procura sempre ficar mais angustiado, às vezes procura pensar no pior. Então, assim, é muito difícil para a gente aprender devido à circunstância que a gente está passando. Então, naquele momento ali, a senhora sempre procurou entender o que nós estávamos passando e sempre procurou ajudar. E eu me identifiquei muito com as aulas da senhora, não que eu não tenha aprendido com os outros professores, só me procuraram me ajudar e sempre procuraram me motivar. E eu aprendi muito, assim, com os estudos. Meio que estou lisonjeada que você está trabalhando, né, agora, né? Fala um pouquinho. Sim, estou trabalhando hoje no setor administrativo, devido a sempre gostar de matemática, porque a matemática, na verdade, ela está em tudo na nossa vida. Né? Está trabalhando aonde? Hoje eu trabalho na SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Isso. Muito legal. Comecei lá como aprendiz, através de um programa socioeducativo de socialização. Aí eu entrei como aprendiz. Graças a Deus eles gostaram do meu trabalho, do meu desempenho, e me efetivaram. Eu estou lá até hoje, graças a Deus, buscando sempre o melhor, sempre crescendo da empresa, ajudar. E lá está vendo matemática e robótica, né? Porque tem coisas lá que as máquinas operacionais é a parte da robótica também, né? Então está vendo as duas coisas, né? A matemática em si, ela está na nossa vida, né? Se a gente for prestar atenção, a gente sempre está usando matemática. E a robótica agora ela está crescendo muito, né? Devido à internet, a tecnologia está crescendo, então a robótica vem crescendo muito mais. Você criou, né, entre aspas, amizades dentro da instituição? Eu posso dizer que eu cresci em amizades, não amizades
sistema, a gente tem que andar na linha, a gente tem algumas regras e quando você chegar lá, se não tiver alguém para te guiar, você acaba se desviando em alguma coisa, cometendo algum erro. Então, eu acredito que eu criei amizade, e sempre procuraram me ajudar, eu sempre fui muito grato por isso. Então, assim, por mais que sejam pequenas coisas, pequenos detalhes, eu acho que foi muito importante para me ajudar a seguir lá dentro. E como foi seu retorno para a sociedade? Foi difícil? Eu acho que o mais difícil do retorno à sociedade foi eu reconhecer para mim mesmo o erro que eu tinha cometido. E eu acho que, primeiramente, para a gente Se quiser travar, pode. ter visto a sociedade, para a gente. Porque já tinha passado, né? Era só mesmo um relato dele, senão vai, até por conta do tempo do Lucídio. Então, esse relato, né? Foi ele que me procurou para fazer esse relato, que ele queria também falar para os meninos que estavam lá dentro e para outros, né? Então, ele sentiu essa necessidade de dialogar mesmo, né? Falar para os meninos e tudo mais. Então, ele me pediu para que eu fizesse essa entrevista com ele. E fico muito feliz por ele estar agora, né? Constituiu família, tá trabalhando, está estudando, e é isso, porque determinadas situações, né? A gente vê lá dentro que não há tanta ressocialização. Mas nós, como professores, né, a gente precisa ter esse olhar mais humano, porque são pessoas, né? Então, a gente precisa, né, ter um trabalho humano, um trabalho com olhar, né, com a escuta, para que eles possam fluir, né, e seguir, como todo mundo tem esse direito. Né? Então, queria passar isso para, né, complementar a minha fala. Né? Agora, deixar o Lucídio falar, até por conta do tempo. Pessoal, Vanessa, tinha um outro videozinho, o outro não precisa. Você quer que só mande para eles depois? Pode só mandar para eles que foi um dos treinos, né? Que às vezes eu filmava um pouquinho, né? Os treinos que a gente fazia, os cálculos que produzia para poder fazer os comandos ligados ao tema do torneio. Legal. Então, depois, se quiser botar em link, aí o pessoal vê, não tem problema, não. Tá bom? Nossa, sobrar tempo no final, a gente coloca. Tá bom. Tá bom? Tá. Bia? Mas levantou a mão, acho que ela estava tentando sair. Pessoal, alguém quer comentar, perguntar alguma coisa, para a gente dar uma retomada aí nesse momento? Não, a gente passa a palavra aqui para o Lucídio, então. Bom, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Inicialmente, eu queria saber o tempo que eu tenho para falar, porque eu preciso planejar bem mentalmente o que eu vou falar para não pensar, né, ideias. Quanto tempo que eu teria para falar? Lucídio, meia hora é suficiente para você? Meia hora está, sim. Porque então, eu também não quero tranquilo. deixar... Né, Se sim, meia hora ainda sobra um tempinho para os meninos falarem. Você prefere falar direto e eles comentam depois, ou eles podem comentar? Pode me interromper à vontade no meio do caminho, tá? Eu não planejei nada do que eu vou falar, porque a gente estava tentando usar, né, mas não entrou no consenso. Então, o que eu vou falar é baseado assim, nas ideias da minha mente, tá? Da experiência que eu tenho. Trabalhei em todas as facções, legais 5 anos, estou no terceiro turno já há 5 anos, 3 agora, 2 anos agora e 3 anteriormente. E digo para vocês que eu não acho que eles estão no processo de ressocialização, não. Entendeu? Eu não consigo mais me identificar muito com o meio acadêmico, apesar de eu querer voltar. Eu não consigo mais, tá? Tudo
para vocês aqui é baseado em experiência minha. Cada professor tem a sua própria experiência, tá? Mas, eu, de 2000, mais ou menos de 2020, 2019 para cá, mudou muito a forma de eu pensar, eu vejo o mundo, muito, muito. Então, assim, no caso, a minha vida foi dividida em duas partes, tá? Mas, independente de como foi minha vida, as coisas que eu passei, a experiência que eu tive, posso dizer para vocês que foi mais meus erros que me fizeram chegar no trabalho hoje, mais os erros que os acertos. Então, primeiramente, eu fui quase internado com esquizofrenia, tá? Paranoide, em 2020. Falar para os alunos que sempre tem um doidão da matemática, eu era isso na época da UERJ. O pessoal falou, esse cara é doido, ele não tem, bate bem, eu tenho problemas psiquiátricos. Era para eu ter me aposentado por validez. E o camarada falou assim, não, cara, mas você tem um conhecimento bom em matemática, a gente tem que tentar te readaptar em algum lugar. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estão ouvindo? Sim. Eu só desculpa. desliguei a câmera, Lucídio, Porque porque está cortando um pouquinho para ver se fica mais leve aí para vir sua fala. Tá, é porque no shopping aqui eu perco a noção de som, tempo e espaço. Então, assim, eu falei, olha, tem um lugar que eu vou trabalhar, que eu tenho certeza que os alunos vão entender. É no presídio. Uma situação de mundo totalmente diferente que eu aprendi a minha vida inteira. Eu quero trocar experiências com eles. Hoje, eu digo claramente para os senhores e senhoras que eu não posso ressocializar eles, porque eu sou eles. Eu sou um deles. Eu sou um deles. Não, eu não posso dizer que sou um deles, não. Eu sou pior que eles. Porque muitos ali tiveram coragem, coisa que eu não tenho, de fazer. A verdade é que eu fui ensinado, e muitas pessoas desse sistema ensinado que polícia é do bem e bandido é do mal. Isso é mentira. Isso é mentira. A polícia não é do bem e bandido não é do mal. O que existe um sistema, que a gente precisa entender o que é. Tá? Então, quando a gente nasce, a gente tem várias vontades e desejos, tá? A gente tem vontade de... e necessidade, né? Vontade, desejo e necessidade. Se alimentar é uma necessidade. Né? Vontade e desejo, por exemplo, o sexo, é uma coisa que a gente faz tudo por isso. Então, quando tem um pai de família e vê o filho com fome, o que você vai fazer? O que você faria se visse seu filho com fome? E o lazer? E todo esse tipo de coisa. Quando você se priva dessas vontades, da necessidade, você vira um bicho, meu amigo. Você vira um bicho. Então, se existe um sistema fechado, em que você está privado desse desejo, você vai fazer qualquer coisa para conquistar isso. Tá? Então, aqui, ó, vamos supor, alguém tá me vendo, assim, minha mão, eu gesticular, tá vendo aqui? Então, olha só, aqui, essa mão aqui, ó, é a sua desejos e vontades. Sexo, alimentação, lazer, moradia, saúde, religião, tudo, espiritualidade, né? Tudo que você precisa e necessita. E aqui está você, ó. Aqui sou eu, ó. Sou eu. Eu não vou lá buscar? Não é da natureza? Isso é pecado, isso é errado, isso é crime? Não, isso daí é normal, não é normal, gente? Isso é normal. Se for para culpar alguém, tem que culpar Deus, quem acredita. Ou quem não acredita, então, porque isso, a gente nasceu com isso. A questão é a seguinte, galera. Que entre eu e essas vontades, essas necessidades, esses desejos, existe uma coisa no meio do caminho, que se chama dinheiro. Dinheiro. Isso é uma coisa que eu vejo muitas vezes o sistema de educação nunca querer falar, tá? Porque tem medo, talvez, da fonte pagadora, das grandes corporações, dos políticos, seja lá o que for. Eu sei que eu vejo lá dentro da presídio uma fábrica de laranjas, tá? Eu não vim aqui para denunciar o sistema, não, porque eu amo o sistema. Eu amo demais os líderes mundiais. Pelos números, tudo é número. Então, vocês têm um papel extremamente importante dessa futura geração de propagar esse autoconhecimento dos números. Mas, entre os grandes líderes mundiais até um preso, existem várias hierarquias, meu amigo. Então, eu vou dizer que um policial, tá, que está no meio do caminho, como policial público, vira um miliciano, ele é do bem? Está se desviando? Não, meu amigo, eu vou separar a religião, entendeu? Da ideia lógica. E aí que eu entendi essa questão, e eu vou lá, e a única pessoa que consegue me ouvir são meus alunos. Se fosse depender de muita gente que trabalha dentro do sistema, eu já era morto, entende? Então, o que acontece é o seguinte,
eu agradeço muito o professor Vitor me dar essa oportunidade de falar, mas eu acho bem estranho, porque eu tenho inimigos dentro do sistema, mas quem sempre me protegeu foram os alunos. Então, vamos lá. Se o camarada quer desejos e emoções, ele nasce numa comunidade em que não tem nenhum movimento em lugar nenhum, não tem emprego. Simplesmente não tem emprego. Ele só tem tráfico para ganhar dinheiro. Ele não vai entrar para o tráfico. Eu seria traficante se eu estivesse na comunidade. Aí vem umas pessoas e dizem, não, meu filho morou na comunidade e serviu a Jesus, hoje é médico. Tá, ele é médico, ele está salvando vidas sem dinheiro? O que eu vejo mais é médico se salvando vida por causa de dinheiro. Então, dinheiro é a palavra. Não é para ficar com medo, não. Porque o dinheiro é extremamente sagrado e importante. E eu adoro esse sistema do dinheiro. Eu adoro. Então, o que eu preciso conversar com eles é entender esse sistema. Ali é um navio pirata que eu estou lá dentro, eu estou com eles, e a gente tem que tentar sair. Entender que a gente tem que suprir as emoções e tentar trabalhar com a racionalidade. Depois que você conseguir controlar a racionalidade, que aí sim que você pode usufruir das emoções, as festas, as mulheres, as bebidas, tudo isso tem que ser pensado matematicamente antes. Aí sim você vai entender que a polícia não é nada do bem. O que é polícia? Polícia é um agente do sistema que serve do dinheiro, da circulação correta do dinheiro e não a circulação errada. É isso que tem que ser entendido. Baseado nisso, depois de 10 anos de trabalho, eu fui criando um sistema matemático de ensinar a eles uma forma de eles entender. Por exemplo, regra de sinais iguais a direcional maior. Pelo amor de Deus, quem faz isso? Quem faz isso na rua? Então, tudo é uma questão de dinheiro, tá? Menos 5 é dívida, mais 2 é o dinheiro que tu tem. Se tu deve 5 e tem R$2, tu está devendo 3, fechou. Então, a toda hora, a gente trabalha matematicamente pensando na vida real. E grama, quilo, toda a realidade deles. Não foge da realidade. Não foge. Vamos trabalhar. Vocês conhecem o tráfico? Tráfico é sistema. O dinheiro que tu compra, a droga é o mesmo que vai para a padaria. Então, tudo é sistema. Entrou dinheiro, é sistema. Depois que você conquistar a questão matemática, aí sim você consegue ter as emoções do teu lado humano, do teu lado de dignidade. Porque todo mundo aqui fora, está pensando numericamente o que vai cair na conta para poder satisfazer todas as suas vontades e necessidades. Então, é isso que vocês precisam. Galera, vocês estão me ouvindo bem ou está muito estranho o som? Pode responder, por favor? Um pouquinho, mas dá para ouvir, Lucídio. Tá picotando, mas está dando para compreender? Tá. Está compreensível. Pessoal, tá, Lucas. Então, eu posso continuar? Tenho mais minutos ainda para falar? Pode sim. Então, nessa questão da questão dos números, do dinheiro, existe o lado humano, mas aí sim que parece o lado humano, porque cria esperança neles em sair daquela situação. Porque se um camarada ficar fumando, por exemplo, uma maconha, um pó lá dentro, ele vai entrar em depressão, vai sair pior que já estava antes. Então, a questão que a gente bota a questão do dinheiro é para ganhar autoestima, para ele sair dessa situação. E eu convido qualquer pessoa que está, não assim, mas né, dos professores, ir lá visitar, conversar, entendeu? Ver o lado real, conversar e perguntar a cada um por um o que eles acham, o que eles sentem de cada professor, como é ensinado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Cada aula tem que ser entender a sintonia do que eles estão sentindo. Tem gente que quer ser o líder alfa da região. Se eu chegar muito humano, o camarada quer dominar. Então, sempre que existe um domínio de poder alimentar fortíssimo. Para eu dominar uma turma de terceiro comando, foi anos de experiência, de acerto e teste. Porque vira e mexe tem um gritando, pô, meu irmão, eu não vou responder porra nenhuma porque eu sou bandido. Por exemplo, aconteceu semana passada comigo. A própria galera fecha comigo para conter o camarada. Mas eu não deixo, opa, não, esse é meu. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, semana passada. Lohan, você é bandido, né? Engraçado, você tá falando que é bandido, né? Engraçado, eu não acho isso. Você me permite eu falar, se você não é bandido? Lohan, você tá preso por quê? Por tráfico? Ah, sim, é por tráfico. Você sabe o que é laranja ou testa de ferro?
Eu não sabia também, não, porra. Quem sou eu para te ensinar? Eu tô aqui para aprender com os senhores, tá? Eu tô aqui para aprender. Eu não tô trabalhando com dinheiro na conta. Eu não tenho domínio do que cai na minha conta. Como tem diretor aí que tenta ficar jogando na minha cara. Não adianta ficar jogando na minha cara quanto eu ganho. Pode cortar, corta. Ué, então se não tá satisfeito, corta, amigo. Entendeu? Não tem problema, eu dou um jeito. Eu vou trabalhar desse jeito aqui, porque eu não vejo um vídeo dizendo que eu tô errado. E o que me defende são os alunos. Então eu vou continuar desse jeito. Então eu perguntei a ele, você sabe o que é uma laranja em testa de ferro? Ele, não, eu vou explicar porque eu também não sabia. O laranja é o camarada que sempre, numa empresa, é o camarada que sempre por exemplo, é o diretor, mas ele é o diretor de fachada. Se coisa um estelionato, ele vai receber a culpa. Então existe dono de laranja. E o dono vai sair ileso para botar o laranja para receber todos os problemas, todos os erros, o diretor sair ileso. Testa de ferro é a mesma coisa, só que o testa de ferro, no caso, ele sabe do esquema, entende? Você é laranja. Você é laranja. Sabe por que você é laranja? Porque você disse que R$1 vale 10 centavos. Cara, você é bom de coração, você é inocente, bicho. Tráfico movimenta bilhões. Colarinho branco, tá solto nesse momento, curtindo cerveja, festa, iate. E sabe o que ele tá pensando? Pô, ele começa a rir e falar o seguinte: tem um camarada preso lá que tá dizendo que é bandido e ele tá pagando a cadeia por mim. Tu vai continuar rindo, Lohan? Tu vai continuar dizendo que você é bandido? Sabe qual a diferença desse camarada que tá solto, que lavou dinheiro do tráfico em você? Sabe qual a diferença? Isso aqui, ó, ele usa matemática, ele movimenta dinheiro da forma correta, lógica. E você não, cara. Você teve uma infância pobre, de periferia, cara. Pensa na tua mãe, cara. Entendeu? Aí vem a questão do racismo estrutural, favela. Pensa isso, você não tem nada de estudar, cara. Você está olhando de estudar com lugar chato, escola. Vamos tentar vencer na vida. Que coisa que você pensa hoje à noite. Se por acaso você ser mais inteligente que esse cara, olha que coisa horrível que está acontecendo. Ele não. Nessa hora, rapaz, uma chofa acaba. Acaba, ele vira parceiro meu aqui, ó. Parceirão. Quer vir no quadro aqui para eu te mostrar uma parada? Quero. 2/5, 2/3, pam, porcentagem. Ele, meu Deus do céu, tô entendendo. Então é isso, meu cara. Era isso que tu precisava, mexer com o número. Que aí, esse camarada laranja, entendeu? Não se aproveitava do sistema para ter a vida boa. Coisas que todo mundo fica culpando líder mundial e grande corporação. Não é isso. Não é essa a questão. O sistema é um ser neutro. Ele pode ser um monstro. O capitalismo pode te esmagar, te destruir se você não saber dominar ele. Mas se você dominar a lógica do sistema, do dinheiro, ele vira uma maravilha, meu amigo. Olha as maravilhas tecnológicas de dinheiro que ele pode viver. É isso que você tem que entender, cara. Você tem que aprender a lidar com números, usando esse conceito matemático. E as nossas aulas vai ser isso. Cada um vai contar a sua própria história, vai lembrar do passado, dizer por que vocês estão presos e por que aquela galera toda está solta. Porque, na verdade, para mim, vocês estão presos por causa de emoções, amor e ódio, entendeu? E muita gente está lá fora, é psicopata, que não tem emoção nenhuma, só está usando o poder do dinheiro para sobreviver. E lá fora está todo mundo falando que você é bandido, que é do mal, que tem que morrer, que vale porcaria nenhuma. Entendeu? Então existe o sistema, a gente tem que entender esse sistema, dominar esse sistema. Não ficar falando bem ou mal, se vitimizar. Não, vamos todo mundo tentar trabalhar nesse jogo. Alguém aceita aí? Aceita, fechou, é isso, pessoal. Agora entendi, é isso aí mesmo. E aí, assim, a minha aula se estrutura. Claro, então voltando aqui para a live. É claro que eu uso a parte acadêmica da coisa. Eu leio texto, eu leio artigo. A parte da decolonialidade das aulas do Vitor Giraldo me ajudou muito a abrir a questão, né, da periferia, do negro, do pop. Ajudou muito. Só que existem estados vibracionais que vocês conseguem só captar presencialmente. Por exemplo, se você sente um pouquinho de medo, eles já percebem e tentam crescer para cima de você. Só que no estado vibracional de lá era muito mais forte que o deles, depois de anos de experiência. Alguns se intimidam comigo, mas jamais eu vou querer botar uma postura de líder. Eu sou uma postura de amigo, porque as qualidades e características estão neles. A matemática é só um dos pré-requisitos que eles precisam para sobreviver nesse sistema aqui fora. E eles têm qualidades muito maiores do que isso, entende? Eu só tenho
a humildade de chegar a ensinar a matemática que foi me ensinada, que eu não sou dono desse sistema, sou de passagem para ajudar, e entregar a eles. E eles me viram como amigo. E eu posso garantir aos senhores, podem pegar a informação com os alunos e alunas que meu trabalho está sendo bem feito. Tá? E eu não estou fazendo isso por orgulho, não, porque, na verdade, eles que estão me ajudando, não sou eu que ajudo eles, não, entendeu? Que eu consigo me entender muito bem quem são as pessoas aí por fora. Foram graças a eles, entende? Então é isso, gente. Já falei bastante. A conta do tempo, passa a palavra. Obrigado, aí. E pode comentar o que quiserem. Cídio, obrigada. A gente vê que é uma experiência bem diferente, né? De quem tenta mudar pela própria identificação mesmo, pelo exemplo, pelos caminhos aí que a gente vai trilhando na vida, né? E acho que são formas diferentes aí de pensar, mas a gente percebe em comum aí em todos vocês, né? O desejo de ajudar, de mudar a cabeça, de mudar essa forma de pensar para que eles se enxerguem diferente, né? Eu deixei aqui um recadinho no chat, se alguém quiser colocar alguma pergunta, um comentário, fica à vontade, pode ir digitando aí. E aí eu vou, agora que o Lucídio passou a palavra aqui, deixar aberto para a Ana, para a Vanessa, se vocês quiserem comentar, um a fala do outro, quiserem, né, levantar questões também, fiquem muito à vontade. Acho que o Lucas levantou a mão, passar a palavra para o Lucas, depois repasso para vocês. Agora eu gostaria de fazer aquelas duas perguntas que eu falei lá no início que eu faria. Eu fui dar aula dentro do Degase da seguinte forma. Eu sou de uma associação de capoeira desde os meus 4 anos de idade. Hoje em dia eu tenho meus 36 anos. E em um momento, um dos professores do Educadário, Santo Expedito, não podia ir dar a aula no sábado. Eu era o único professor disponível no dia, fui dar a aula. E o que eu queria perguntar para vocês, a primeira coisa é, quando eu cheguei lá para dar aula a primeira vez, eles são os agentes, né? Os agentes socioeducacionais, falando que a gente está dando mais arma para eles, tratando a gente que está lá ensinando como agravante do problema. Eu queria saber se vocês tiveram também essa passagem e como foi essa primeira vez de vocês. Não é aquilo para falar, mas essa experiência aqui, pode falar, eu não sei o que tem. Dá a palavra para falar, entende? O seu cortou muito agora, Lucídio, a gente não conseguiu entender. Tá. Eu vou só fazer um comentário, um paralelo aí a essa fala do Lucas, no sentido de ampliar o próprio entendimento aí. Lucas, isso que você falou, né, da visão de quem está lá com os professores, sim, os meus 20 anos de profissão, mesmo na escola regular, a gente nunca é bem visto, em nenhum lugar. O professor é acusado de vagabundo, agora na universidade, né, a gente é acusado de vagabundo que a gente ensina a plantar maconha, né, até isso a gente teve que ouvir durante a pandemia, inclusive. Então, assim, professor na sociedade brasileira não é valorizado. E eu acho que ficou muito claro aqui, tanto na fala da Ana, quanto da Vanessa, quanto do Lucídio, de onde vem a nossa valorização? É dos alunos. São eles que alimentam a nossa profissão. Infelizmente, a gente vive num país em que qualquer sistema que você vá atuar, o professor é sempre o culpado, o professor é o criminoso, o professor é o que está fazendo errado. Tem gente fazendo... Agora parece que deram uma abafada aí, mas a gente teve que sair às ruas aqui para combater um projeto de lei que impediu o professor de falar em sala de aula, né? Esqueci o nome agora, que era
Nossa, escola sem partido. Escola sem partido, na verdade, era escola sem falar de sociedade, de política, não podia nem abrir a boca para falar de esquerda, né? Não precisa nem falar de esquerda, era só a gente falar de direitos humanos, a gente falar qualquer coisa relacionada a não racismo, isso aí era ser errado, isso daí já estava errado, né? Assim, foi uma luta para que isso não passasse. Assim, é o cúmulo do absurdo a gente ter que lutar contra esse tipo de coisa, né? Então, o professor não é valorizado em sistema nenhum. Só para fazer um paralelo aí, desculpa, eu falei até demais, mas é que nessas horas a gente quer desabafar também. Eu posso falar rapidamente? Vai lá, Lucídio, vamos ver se agora vai. Tá dando para ouvir agora, Oliana? Lucas, deixa eu perguntar, quantos anos você tem? Eu tenho 36. Mas no caso, você é aluno da graduação da UFRJ? Sou aluno da graduação em matemática. Tá. Porque é o seguinte, eu me formei uns 20 anos atrás. Naquela época, o professor, ninguém queria fazer a faculdade de licenciatura porque ganhava mal, né? Mas todo mundo queria fazer engenharia, era engenharia, medicina e direito. E licenciatura era pobre, bem ferrado. Mas tinha um reconhecimento. O professor Vitor Geraldo, naquela época, é considerado uma lenda. Você não tem noção, eu vivi o Vitor Geraldo como lenda nesse país. Lenda. Eu ficava com a mão tremendo na aula dele. Falei, cara, esse cara é um lenda. A gente lia um livro de faculdade, o professor que editava o livro era o que dava aula, foi a celebridade. É a celebridade. Então, o tempo foi passando, foi mudando, né, a mentalidade da pessoa. A gente entendeu que a questão da extrema-direita que assim, no poder, e a coisa mudou. Essa geração está vendo o professor valendo nada. Nada. Antes era desvalorizado, mas não era assim, não. Não era assim, não. Hoje não é nada, a gente é marginal. Só que, eu vou te falar um negócio, Lucas. Lucas, está me ouvindo? Continua a faculdade de matemática assim, porque tudo são números, meu amigo. Tudo. Eu estou assustado, mas talvez para o lado positivo, com essa inteligência artificial, com toda a tecnologia que está chegando aí, robótica, tudo. Mesmo que a gente perca um pouco da parte humana, pelo menos assim, nós somos matemáticos, nós temos um papel extremamente importante nessa sociedade. Diferente de muita gente que queria só dinheiro, fez direito, e hoje está reclamando que não tem emprego. Entende? Então, assim, é uma questão seguinte, você tem que pensar no coletivo e no individual também. No individual você está bem, cara. Você está bem, você está fazendo matemática, pode acreditar. Para no coletivo é um trabalho árduo que deve ser feito, tá? Desculpa a demora. Passa a palavra. Desculpa, eu só queria que o Lucas comentasse o que eu falei, tá? Por favor. Sim, eu concordo com você com essa questão de números. Eu estou fazendo agora matemática, licenciatura em matemática, porque eu adoro dar aula, mas o meu emprego, eu sou técnico em TI. Isso que você está falando, eu implemento no dia a dia. Eu estou lá implementando os controladores lógicos matemáticos em nível internacional para controlar certas coisas dentro da nossa... Sim, Vanessa. Não, pode terminar de falar, desculpa. É só para aproveitar o gancho do Lucídio, inclusive a gente tem que também rever nossas práticas, né? Pensar, porque a gente sabe muito matemática, ok, mas será que a gente sabe ensinar matemática? Isso é uma reflexão. Saber matemática é diferente de saber ensinar matemática. E qual é o papel que a gente tem dentro de sala de aula para que esse aluno tenha essa visão, né? Então, acho... Eu tenho uma coisa rápida a falar. Desculpa eu estar falando toda hora, mas essa é a última fala. Eu tenho uma coisa a complementar sua, Vanessa. Lá no terceiro comando, eu já levei expor um diretor dizendo que eu trabalho mal, porque eu não sigo o padrão da SEDUC. Só que quando eu cheguei no ensino médio, o camarada está drogado e não sabe fazer conta de dividir no ensino médio. O culpado sou eu? Como é que o camarada chegou no ensino médio e não sabe fazer conta de dividir? Acaba o semestre, o garoto me agradece, professor, pelo amor, muito obrigado por você ter me ensinado, que eu agora aprendi contigo. Aí eu vou e levo esporro do funcionário da SEDUC. Porque eu não segui o modelo do logaritmo da trigonometria. O que é isso? Como é que eu vou ensinar trigonometria com alguém que está com vício em droga no ensino médio, que não sabe fazer divisão?
Então, assim, pelo menos eu tive que adotar um padrão meu, eu fico implorando que apareça alguém que eu mostre como que eu ensino matemática, porque eu tenho certeza que um camarada que consegue aprender a dar juízo de valor às coisas, ele não vai botar roupa, não, ele vai conseguir abrir o barraquinha de açaí e depois virar um empresário, entende? Ele tem que saber o juízo de valor matemático. E isso que sim que podia remir pena, mostrar o desempenho do aluno na matemática, na série, e fazer a remissão, em vez de ficar tentando ir para a escola só para remir e não assistir aula. Entende? Então, eu tenho eu tenho um projeto, mas não é por orgulho, não, gente. Cada um pode, a gente podia fazer um grupo, uma equipe, e eu tenho a oportunidade de mostrar para vocês e qualquer um usar, entende? Então, Vanessa, se você conhecer pessoas que, entendeu? Algum local que eu possa, pelo menos no meu caso, mostrar como que eu ensino, que eu não uso livro nenhum da Seduc, nenhum, zero. É uma metodologia totalmente diferente minha, e eu só vejo reclamação. Não, vejo reclamação não, só vejo elogio, mas tem reclamação de alguns funcionários. Mas na hora de propor uma coisa melhor, não tem. Não tem. Ah, se não tem, meu amigo, eu vou me basear aqui, vou me basear no agradecimento do aluno. Entende? É isso. Mas desculpa aí, não falei demais. Cídio, eu vou passar a palavra para a Ana Clara, e acho que assim, só tentando mediar um pouco, né? Eu acho que a gente não está aqui para medir quem tem uma prática melhor ou pior. A gente tem diferentes práticas, né? E acho que elas convivem, né? É importante que a gente saiba tirar o melhor de cada uma delas, né? E vou passar aqui a palavra para a Ana Clara. Lucas, só para saber se você terminou, porque eu percebi que teve alguns momentos que você estava querendo falar, mas não completou o raciocínio. Pode falar e eu falo em seguida. Não pode falar, Ana Clara. Eu realmente não completei, mas não tem problema nenhum quanto a isso. Eu queria dialogar quanto à pergunta, que eu fiquei com ela na cabeça. E eu acho que um dos pontos que é importante a gente pensar que concordo com o que você traz sobre esse olhar dentro da privação de liberdade para o professor, e eu concordo também com o que a professora Eliane traz sobre o professor estar num contexto que ele já está sendo muito mal visto, né? A gente vem de um lugar onde nossa profissão ela é depreciada, ela é diminuída, mas eu acredito, com a experiência dentro da privação de liberdade, que isso se agrava em relação ao olhar dos agentes, né? Porque ali não é uma lógica só social, é uma lógica também de coerção. Tanto no meio prisional, no presídio, quanto na privação de liberdade, vai ter uma lógica ali que aquele adolescente, aquele homem que está no sistema prisional, o sujeito, né, ou a mulher que está no sistema prisional, ele fez algo errado e, por isso, ele não está ali numa colônia de férias. Tem muitos agentes que chegam e falam isso, você não está aqui para a colônia de férias. Tanto que a educação, nesses espaços, vai ser usada como ferramenta de troca. Você não se comportou bem, você não vai para aula de capoeira hoje, não. Você não se comportou bem, você não vai para aula da Vanessa aprender robótica, não. Tá achando que você tá na Disney? Então, é sempre um lugar de coerção ali. Isso não só a teoria vai falar, porque eu defendo muito a prática, eu sou da educação popular, sou da prática, mas eu acredito no que Paulo Freire fala sobre aliar a prática à teoria. Então, nos livros, a gente também encontra muita referência. Por exemplo, Foucault ele já falava isso, sobre qual é a lógica de punição dentro dessas instituições totalitárias, né? Então, ali não vai ter uma lógica de tipo, por exemplo, a gente usa muito ressocialização. Eu sou uma investigadora que não acredita no termo ressocialização. Eu me inspiro muito no Zaffaroni, que é um jurista argentino que fala muito sobre isso, e ele fala que esse ressignificar, ressocializar, essa política do ela não existe, porque aquele adolescente, no primeiro momento, ele não teve a socialização necessária. A gente não está falando de um espaço que vai integrar ele na sociedade novamente, porque esse espaço ele priva esse adolescente da sociedade, da comunidade dele, para pensar numa ressocialização. Como é que você ressocializa alguém
privando a pessoa da sociedade. Então, assim, são discussões muito interessantes. Eu acho muito interessante perceber que nas falas minha, da Vanessa e do Lucídio, tem muitos pontos que se encontram e pontos que se convergem também e se divergem também. E aí, isso é bom porque mostra como também nós temos epistemologias e aulas e profissionais, educadores que pensam diferente. Mas eu acredito que, na tua experiência da capoeira, poxa, a capoeira ela já tem toda uma história, né, de marginalização histórica, social, do que é a pessoa que faz capoeira, da vadiagem. Capoeira já foi um crime, né? Então, assim, você trazer aquele espaço ali para adolescentes que já são vistos como agressivos, sempre quando eu vou falar sobre o tema, eu pergunto assim, como vocês imaginam um adolescente que está privado de liberdade? E eu acho que as pessoas não têm que ter vergonha mesmo de dizer não, porque quando eu estava lá em 2018, 20 anos de idade, entrando na socioeducação, eu pensava que iam ser adolescentes que iam me bater. Eu pensava que iam ser enormes, iam ser assustadores, ia ser toda essa visão da mídia que a gente vê de Carandiru até aquele, como é que é o nome da Balanço Geral, né? Então você pensa que é aquele garoto que não tem, né? Não tem vida, não tem infância, não tem nada. E aí, quando eu cheguei lá e tive aquele primeiro contato, eu me vi muito mais neles do que nas pessoas dentro da universidade, dentro do curso. Então, aí você percebe que tem essa lógica de também ter um distanciamento daqueles adolescentes que estão ali para não criar empatia, não criar afetividade, como se eles não merecessem isso, né? Como se a educação não fosse caminhar junto com isso. A capoeira também tem esse lugar muito de afeto, né? De história, de movimento, e um lugar onde o corpo ele é totalmente selado, totalmente isolado, é totalmente controlado, né, nessa lógica de controle mesmo dos corpos, do subjetivo e do físico. Eu imagino que isso seja um ponto, né? De tipo, por que eles falam que você está aqui para tornar esses adolescentes mais agressivos ou coisa assim, entende? Então, foi muito o que eu fiquei pensando na tua pergunta no início e agora. E a capoeira deve ser muito mais forte até do que uma aula de matemática, né? Essa Sim, visão. a gente termina algumas aulas vendo alunos chorando de emoção porque estão sendo afetados de forma histórica ali, eles estão sendo afetados por algo que é marginal. A capoeira é marginal, a capoeira é arma de libertação. Os cacetetes da Guarda Municipal são maiores do que o cacetete da PM, porque aquele cacetete até hoje é chamado de pega capoeira, entre outras coisas que eles lá dentro vão aprender com a gente. Eu não dou mais aula lá dentro, desde de um companheiro meu que saiu de lá, trabalha com capoeira hoje em dia lá dentro. Ele saiu de lá e é ele hoje em dia quem dá aula lá de capoeira. Mas o que você falou, Ana, é realmente isso. Eu cheguei lá, eu não sabia eu não sabia o que esperar. E cheguei numa turma, eu sou baixinho, eu tenho uns 70. E cheguei numa turma com uns moleques de 13, 14 anos, maiores do que eu. Eu era o professor baixinho na turma. E aí, como o Lucídio também falou, você tem que se colocar numa certa posição. Mas depois que essa posição passa a ser não de igualdade, mas próxima a isso, eles se soltam, eles falam certas coisas, eles falam certas vivências que afetam. É uma troca, é realmente o ensinar. Você está dando e está recebendo. Joia, Lucas, você quer complementar mais alguma coisa em relação às questões, ao que você estava falando? Eu também peço desculpas que eu acho que me perdi um pouco aqui, eu não consegui dar a voz para o Lucas para falar tudo. Obrigada, Ana, porque você recuperou aí. Ana quer falar ou posso passar a palavra para a Vanessa? Que a Vanessa queria falar. Não, foi no momento, eu
o Lucas estava falando, né? E aí eu atravessei, deixei ele finalizar a fala dele, desculpa. E em relação ao que Ana disse, né? Em vários momentos, quando, né, no momento de interação, que já estavam já praticamente próximo do torneio acontecer, então qualquer motivo era motivo para não deixar aqueles meninos, aqueles estudantes a participarem das aulas. Então, tudo era motivo, inclusive relatos deles mesmos. Professora, sabe aquela pessoa que está ali, aquele agente ali? Então, ele matou meu pai, ele matou alguém da minha família. Então, é sobre essas questões, né? E eu sei claramente, né, o que o Lucas, né, passou por conta disso, até por conta de que a Ana acabou de falar mesmo, da parte da capoeira, dessa parte, né, de ter um olhar negativo para a capoeira. Então, então todos acaba sendo um ambiente que não há essa ressocialização, como ela disse, né? Então, é bem difícil. Mas a gente está na luta aí para que, né, faça essa desconstrua esse olhar e que possa ter essa. Agora eu não vou nem mais usar esse termo de esse porque eu sempre, Ana, porque eu falo, na verdade, reconstruir, ressocializar, como fosse uma ação contrária ao movimento, né? A partir do momento que eu trabalho um conteúdo matemático, e aí eu vejo que ele não está sendo de forma como é o esperado, eu começo a ter essa inquietude e passo a ter uma ação contrária ao movimento, né? Dessa descolonização. Né? Então, esse processo de decolonialidade já é meio que o final, né? Então, tem todo esse processo. Então, vou repensar agora nessa fala desse aí, porque eu gostei, não sabia, é sempre um aprendizado. Gente, a conversa está muito boa e eu vou pedir licença para vocês para passar o videozinho da atividade que a Vanessa fez com os meninos. Pode ser, Vanessa? Pode, é pequenininho, né? Bem rapidinho. É bem rapidinho. Vamos ver se o som sai de novo. Eu acho que ele não tem som, não. Pode ser não? só o... Aí eu explico do... Aí é um tabuleiro, né? Esse tabuleiro, ele é um tapete, na verdade, né? E esse tapete, ele tem as ações, né? Ligada ao tema, que foi sustentabilidade. E aí a proposta era fazer essa programação de acordo com que levar o balde a tal lugar, fazer isso. Eram 10 missões, e aí cada missão era uma pontuação. Então, ganhava o torneio quem cumprisse direitinho, né, essa pontuação. Então, aí partiu até do líder, né? Ele, professor, então vamos fazer as pontuações maiores, então vamos treinar essas pontuações. Então, por conta deles terem essa dificuldade na leitura, né, e nos cálculos, aí eu levei muitas coisas de casa, comprei também, e aí a gente ia fazendo medições para que eles tinham uma precisão muito boa. Não, vamos começar aqui, vamos colocar o peso tal. Então, para cada missão, era um tempo, tinha que colocar um peso para poder ir diminuindo. Então, isso eles iam pensando nesses critérios, né? Então, eu deixei eles fluírem mesmo dentro desse pensamento computacional, dentro dessa robótica deles, né? De construir a equipe, né? E foi bem gratificante. E eles cumpriram o máximo de missões, atingiram os pontos.
E foi isso, né? Foi essa vitória aí. É outra lógica matemática, né? Isso. Por isso que ele não precisa dominar tanto essa matemática eurocêntrica e tal. Exato. Trabalhar com que é trabalhar com problemas, né? Resolver situações, problema que estão relacionados ali com a realidade. É outra lógica, né? Acho que é por isso que, mesmo tendo essas lacunas desse aprendizado tradicional, vamos dizer assim, eles se superam em outras coisas, né? Exatamente. A gente pode valorizar essas coisas também. Vou soltar o videozinho aqui, me fala. Eles veem um propósito, né? Da Sim, matemática. Eles enxergam. exatamente. Olha lá, vou soltar, me fala se está som aí. Esse desafio era o mais difícil, do roda-moinho. E aí tinha que ficar sincronizadinho. E aí, quando eles acertaram, foi uma farra danada. Ai, que bom! Era o que tinha mais pontos. Então, tinha que alinhar certinho o robô e parar, rodar. Então, era bem, bem sincronizado. E eles conseguiram, né? Várias tentativas. Não, bota o peso aqui. Não, diminui. Não, professora, controla aqui. Faz a programação. E a programação tinha que ser feita no computador. Então, o computador ficava comigo. Eles tinham poucos acessos, né? Então, aí o computador aí eu programava, aí fazia a regra de 3, que precisava fazer uma regra de 3 para fazer a programação. E aí eles iam, fez a programação, aí não, agora está muito rápido. Diminui, aumenta, coloca o peso. Não, tem que deixar ele mais leve, não sei o quê. E aí conseguiram o ponto estratégico para cumprir essa missão. Aí. Legal. Gente, o pessoal não colocou mais questões aqui. Eu quero dizer que, assim, para mim foi um encontro muito legal, deu muito significado para o que é trabalhar, né, na formação de professores com essa questão dos alunos privados de liberdade. Vocês deram muito sentido a essa discussão. Eu acho que os três contribuíram muito aí para a discussão, para a gente não é repensar, né, Vanessa, né, Ana? É pensar fora da caixinha. Vamos pensar fora da caixinha aí para a gente conseguir construir caminhos. Vanessa, fica à Eu só vontade. queria finalizar com um pequeno textinho aqui, que eu acho muito, assim, cada vez que eu entro em sala de aula, é um aprendizado, né? Eu aprendo muito, muito, muito. E aí eu queria deixar para os futuros professores, né, de matemática, que nós somos alunos sempre, porque professor é ser aluno sempre, né? A gente aprende a cada dia. E aí, Paulo Freire diz assim: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, né? E não do verbo esperar. Tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é agir, esperançar a coletividade, não o individualismo, é resistir, é não desistir, é não romantizar, porque dificuldades há. Esperançar uma educação antirracista, esperançar uma educação inclusiva, trabalhar as diferenças, não sendo vistas como um problema, né? Olhar como algo positivo e combater as desigualdades e valorizar as diferenças trazendo o contexto. Esperançar uma educação para a diversidade, para a pluralidade, multiculturalidade, uma educação que reconheça, valorize e respeite de todos, desde a infância. O afeto, a escuta, que é por onde o amor começa, a utopia, para que nunca morra o nosso desejo de fazer a diferença, agentes transformadores de vida.
Então, a Boa Mática, ela tem uma... A partir do momento que eu criei, ela é cadastrada pelo INPE, né? Então, certificada pelo INPE. Então, a filosofia dela é aprender a aplicar o conhecimento, crescer com ele e ser agente de mudança para o mundo, né? Então, não estou na minha comunidade, né? Estou aqui fazendo esse trabalho extra, mas ela age dessa forma na minha comunidade, age em todos os espaços que eu vou, como meio de transformação mesmo, né? Então, para vocês, né, que estão aqui, né, futuros colegas de profissão, seja um professor que abre os caminhos, um professor que, ao trabalhar numa escola, aonde for, se falarem para você que está na pior escola, é aquela que você irá salvar vidas todos os dias. Você foi escolhido para abrir os caminhos para o coletivo, abrir os caminhos para uma educação que seja possível e que é possível. Obrigada, Vanessa. Vou passar a palavra para a Ana ou para o Lucídio, quem quiser falar primeiro, nessa mesma vibe aí, então, da gente fazer um fechamento. Se vocês quiserem falar, claro, se não quiserem, a gente vai encerrando por aqui. E desde já agradeço mais uma vez. Adorei mesmo. Muito bom. Ana quer falar, ou Lucídio? Pode falar, Ana. Só quero agradecer o convite, agradecer aos meus colegas que estiveram aqui também comigo, Lucília e a Vanessa, dizer que agradecer quem está aqui até o final, né? 9 horas da noite, é puxado online, mas também dizer que eu acho que esse encontro é mais para provocar, para sair daqui e começar a pensar mais sobre a privação da liberdade, né? Eu não acho que em 3 horas a gente consiga concatenar tudo, desde os adolescentes, desde do privado de liberdade até toda a equipe. Também vai ter uma discussão sobre a precarização do trabalho que esses agentes que estão ali de frente com os adolescentes, com o preso, né, no sistema prisional, vai enfrentar também, como o Lucide falou, que a questão é muito do dinheiro, e o capitalismo é isso, então são eles também que vão ter seus trabalhos precarizados e vão acabar tendo que agir com uma lógica que é para coagir também o profissional, então não adianta a gente culpabilizar a folha, a gente tem que ir direto na raiz do sistema mesmo, e pensar que o Degas e a privação de liberdade, a socioeducação, o presídio, ele é um retrato, ele é um reflexo de uma sociedade que se importa com alguns corpos em detrimento de outros, se importa com a educação de algumas crianças em relação ao que é o outro, o que é uma criança de direito, o que é uma criança e um adolescente e um adulto que merece ser assistido. Então, quando ali a gente vê que é um lugar que está falhando, que é para falhar mesmo, a gente tem que se voltar para nós, enquanto profissionais, enquanto seres humanos, e pensar também no que a gente pode acertar e pensar o que é a nossa responsabilidade também daqui para frente. Só isso. Muito obrigada, gente. Só isso, né, Ana? Só isso. Gente, eu acho que, assim, a Ana falou que eu ia falar aqui no final, né? Já vou passar a palavra para o Lucídio, mas só para pegar o gancho aqui, esse momento, né, todas essas rodas de conversa, os debates que a gente faz nessa disciplina, tem esse sentido mesmo, de sensibilizar, da gente perceber, da gente sair daquela ideia de que existe um aluno ideal, uma escola ideal, né, e que a gente tem uma matemática toda formatada e que ela vai poder ser reproduzida ali. Eu acho que é o momento da gente ir refletindo sobre essas coisas, né, e vocês trouxeram ótimas reflexões. Lucídio? Não, eu só quero agradecer, tá, o convite. Eu não, só enfatizar que eu não falo rápido, assim, no dia a dia, não, tá? Eu sou uma pessoa bem calma. Eu lembro muito aqueles nerdzinhos, assim, calmo, porque lá o clima é bastante agitado. Então, para eu dar o exemplo, eu tenho que ser uma pessoa calma. Eu fui enfático por causa do tempo.
E a gente acaba, de tantos anos trabalhando da cadeia, parece que eu estou lá dentro, entendeu? Quando eu converso com vocês, mas assim, não é que eu seja assim, dessa forma. É porque eu vejo, assim, pessoas tão educadas, né, cultas, intelectuais, né, no meio acadêmico, e eu estou lá no dia a dia com os camaradas, meio agitado, mas eu peço desculpa se eu, né, falei de alguma forma que pareça ofensiva, mas eu só queria falar a realidade. E a realidade é o que eles precisam. Eles não precisam de fantasia, eles precisam de liberdade. Tá? Então é isso. Obrigado. Muito bom, Lucídio. Bom, gente, então, mais uma vez aí agradeço. Margarete, valeu a parceria aí. Margarete foi passando a listinha para gente. Eu aqui coordenando vídeo e conversando com o Vitor no WhatsApp. A gente foi tentando articular. Peço desculpas também se falhei aí na articulação, mas fiz o melhor possível aí para a gente poder ter a participação de todo mundo. Não sei se deu tempo regular para cada um aí, mas acho que deu para a gente conversar bastante e agradeço aí a todos. Agradeço a presença dos alunos. Alguns, acontece isso nessas aulas, eles não voltam depois do intervalo, mas são só os heróis que ficam. Gente. Obrigada, foi ótimo. Obrigada, agradeço muito. Bom muito demais. Obrigada. Bom feriado, bom descanso para todos. Bom feriado. Para vocês também. Bom feriado. Hoje tchau, não é sextou, é terçou. Terçou, Obrigada, gente. Boa noite. Tchau.